Olá, pessoal. Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Nós vamos entrar hoje no livro de 1 Samuel. Deixe o seu like e deixe o seu comentário. Olá, gente. Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Espero que o som esteja aí ótimo, para a honra e glória do Senhor. Deus, ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Muito obrigado, Senhor. Para a honra e glória do Senhor, nós vamos entrar no nono livro do Velho Testamento, que é o primeiro livro de Samuel. O autor é incerto. Ele foi escrito entre 931 a 722 a.C. E aqui o tema central é que Deus age na história. E as palavras-chave o tempo todo aí no primeiro capítulo é Samuel, Saul e Davi, tá? O autor não é nomeado, a data nós já falamos, o conteúdo. Israel havia sido governado por juízes que Deus levantou em momentos cruciais da história da nação, porque realmente Israel estava sem líder. E aí, a hora que acontecia alguma coisa crucial, que o povo se desviava totalmente do caminho do Senhor, e aí o que acontece? Eles clamavam ao Senhor e o Senhor atendia. E fica bem claro que em 1 Samuel, por que 1 Samuel? Porque vão ter 2 livros de Samuel, né? Tem 2 livros de Samuel. E aqui que Deus ele age na história, até mesmo na situação de rebeldia do povo, porque o povo, eles viviam em situação de rebeldia e pecaminosa. Podem ser usadas por ele para executar seu plano divino, a corrupção dos filhos de Eli também, e a sua falta de vontade de lidar com eles, transformam-se no ambiente em que o pequeno Samuel é preparado para o ministério. A rejeição de Deus e a exigência, eles exigiram um rei por Israel, deixou Deus. Samuel ficou triste e Deus também ficou triste. Então, esboçando aqui o livro de Samuel, tem a renovação, né? O nascimento e a infância de Samuel, o crescimento de Samuel e a corrupção dos filhos de Eli, e o começo do ministério profético de Samuel, o chamado de Samuel por Deus, a palavra dada a Eli profeticamente, que foi dada a Samuel, e Samuel entregou, né? E o ministério de Samuel sobre todo Israel. O ministério de Samuel como juiz em Israel, tá bom? Aqui no primeiro capítulo, nós vamos entrar aí. É um livro muito gostoso da gente estar colocando, né? Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu sou a evangelista Patrícia, em nome do Senhor Jesus. Aqui vai falar de Eucana e as suas mulheres. Naquela época era errado, na verdade, mas era uma permissão de Deus. Eucana tinha 2 mulheres. E aqui houve um homem em Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Quando menciona esses nomes, é porque são pessoas importantes. Eucana tinha 2 mulheres. Ele tinha uma mulher chamada Penina e uma mulher chamada Ana. Penina tinha filhos, mas Ana não podia ter filho, ela era estéril. E então essa mulher, Penina, humilhava muito Ana porque ela era estéril.
estéril. Aí eu, estéril. Uma mulher que não pode ter filhos. E subia, pois, Eucana de sua cidade de ano em ano para ir a Jerusalém a adorar e sacrificar ao Senhor, Deus dos exércitos, lá em, não é Jerusalém não, me perdoa, Siló, porque o tabernáculo, Deus escolheu Siló para armar o tabernáculo. O tabernáculo era tendas, era uma tenda, né, que o Senhor escolheu lá em Siló, e Eli e seus filhos, Eli era sacerdote, e os filhos também, eles eram levitas na casa, lá no tabernáculo. Sacerdotes, não sei, eles não eram sacerdotes, não, eles eram ajudantes do... deixa eu ler aqui. Esse homem subiu para sacrificar em Siló, e ali os sacerdotes em Siló, eles eram sacerdotes sim. Eles eram, é porque eu confundi, me desculpa, tá? Eles sacerdote, então Ofine, né? Tem gente que fala Ofne, né? Ofine e Finéias, e os dois filhos de Eli, eles eram sacerdotes, fora outros também que não são mencionados na Bíblia, né? E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava e dava a ele porções do sacrifício, a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas suas filhas, ele dava. Porém, a Ana, ele dava uma parte bem excelente, porquanto ele amava a Ana, mas Ana não podia ter filho. Então a mulher que não tinha filhos, dava-se o direito ao homem de tomar outra mulher como esposa para ter filhos, porque não ter filho naquela época era uma desonra. E aí, gente, Penina competia excessivamente com Ana, além de competir excessivamente com ela, irritava a Ana o tempo todo, provocando Ana para ela se embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. O Senhor fechou a madre de Ana. E assim o fazia ele todo ano em ano, de ano em ano ele ia lá em Siló ofertar, levar oferta à casa do Senhor. E Penina sempre irritando. E aí Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você chora? E por que você não come? Porque a Ana não estava comendo e estava só chorando. E por que este mal? Por que sente mal em seu coração? Não sou eu melhor do que muitos filhos? Porque Eucana fazia de tudo para agradar a Ana, porque Eucana amava Ana. E aí mas Ana queria ter um filho. A mulher que não tinha filho naquela época, ela era humilhada. A mulher, hoje em dia não tem essas coisas mais, né? Mas naquela época, a mulher que não tinha filho era muito humilhada mesmo. Aí Ana roga a Deus que lhe dê um filho. A Ana roga. Ana se levantou depois que eles comeram lá em Siló, né? Porque o Eucana insistiu para ela para comer, ela acabou comendo e tudo, imagino, né? E Eli, o sacerdote, está lá sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E a Ana chorava com muita amargura, com tanta amargura, que eu imagino que ela gemia. Ela já não orava, ela gemia. E orou ao Senhor e chorou muito, mas chorou muito, muito mesmo. Ana chorou muito. E ela fez um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos: se sua benignidade atentares para a minha aflição, que a aflição dela era ter um filho, e de te lembrares, Senhor, da tua serva, se não te esqueceres, mas se o Senhor Deus me der um filho varão,
eu vou dar, darei esse filho, Senhor, darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça vou ofertar o meu filho ao tabernáculo, e sobre a cabeça dele não passará navalha, como se diz, ele também ia ser um nazireu do Senhor, né? Porque não ia poder passar a navalha na sua cabeça. Aí Eli, enquanto Ana falava, gemia desesperadamente por causa de um filho, Eli foi e falou com Ana assim: ô Ana, você tá falando, tá embriagada falando com Deus? Porque a Ana estava tão desesperada que parecia que ela estava bêbada, né? E ela disse a ele: por que você está embriagada? Afasta-se do vinho, não pode beber vinho a ponto de ficar embriagada. Porém, Ana respondeu e disse: não, Senhor, eu não estou embriagada. Eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher muito atribulada de espírito minúsculo, esse fôlego de vida que tem dentro de nós. Eu sou uma mulher que estou atribulada porque eu não bebo vinho, nem bebida forte eu tenho bebido, porém a minha alma está se derramando perante o Senhor. E pois não tem. Aí ele falou assim com ela, porque assim, eu estou derramando, né? Como se diz, porque ela queria, o sonho dela era ser mãe. Aí ele falou assim: não tenha, pois, a tua serva por filha de Bilial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Então ela falou: eu não sou filha de Bilial, eu sou filha do Deus vivo, e estou aqui desesperadamente falando com Deus. Então Eli respondeu e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a sua petição. Ao meu entendimento, ela não falou com o sacerdote Eli qual era a sua petição, mas Deus falou, né? O sacerdote Eli, quer dizer, falou: vai em paz, e o Deus de Israel vai atender a sua petição. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o semblante dela até mudou. O semblante dela ficou um semblante diferente. Já não era um semblante triste, mas um semblante alegre. E aí levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram para casa, a Ramá, porque eles moravam lá em Ramá. Eucana conheceu Ana, teve relação com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia. Que o Senhor possa se lembrar de nós e conceder a nossa petição. Eu não sei qual é a sua petição. A petição de Ana era engravidar. Eu não sei qual é o seu pedido perante o Senhor, mas que o Senhor atenda a sua petição, porque Deus, ele ouve a oração. Aí, quando o Eucana teve a relação com ela engravidou. Glória a Deus. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu. Ana teve um filho e o chamou de Samuel, porque dizia ela: tenho pedido ao Senhor. Ela pediu esse filho ao Senhor, e o Senhor concedeu a sua petição. Deus responde oração. Porém, Ana, eles subiam anualmente em Siló, levando as suas ofertas e levando para
e as suas petições. Mas nesse ano, Ana não subiu. Ela disse ao marido, né, que ela iria voltar lá em Siló depois que o menino fosse desmamado, que ela ia levar para que apareça perante o Senhor e ele fique para sempre, porque ela pediu para ter um filho, mas ela falou que ele ia ser criado lá no tabernáculo junto com o profeta Eli. Pelo que eu entendi aqui na leitura, ele foi desmamado, me parece com 5 anos. Porém, Ana não subiu, né? Que ela falou que ela ficou lá. E Eucana, seu marido, lhe diz: faz o que te parecer bem aos teus olhos. Ainda bem que Eucana respeitava as decisões da Ana, né, gente? Talvez, se fosse um outro homem, ia falar: não, seu primeiro filho você vai entregar para ser criado lá, né? Não, mas ele falou: faça o que te bem parecer aos seus olhos. Eucana respeitou a decisão de Ana. E aí, gente, e ele falou assim, ó: tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que ele foi desmamado. E havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha. Uma efa de farinha, deixa eu ver se está falando aqui, que eu lembro que eu olhei, mas depois eu esqueci, né? É uma medida, mas eu não vou olhar agora não, para não ficar longo. Ela levou 3 bezerros para a oferta de sacrifício e levou uma oferta de purificação que vinha logo após o nascimento. Após o nascimento tinha que fazer uma oferta de purificação. Aqui está escrito: uma efa equivale a 17 litros, 17 litros, quase 18, está escrito 17,62 litros, então é bastante, né? Que ela levou de farinha, de quilo, farinha é quilo, né? Então, ela entregou, mas não foi temporariamente que ela entregou, mas ela entregou para sempre o seu filho como dedicação ao Senhor, que ela entregou. Aqui ela levou depois que ele foi desmamado. E assim, e ela falou, aí ela disse assim, em oração: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar. Então agora ela estava levando um menino, ainda muito criança, e ela entregou esse menino nas mãos do sacerdote Eli. Pelo que também o Senhor, ela falou: eu prometi. E aí ela entregou por todos os dias que Samuel viveu, pois o Senhor pois ao Senhor ela pediu. Então ela estava cumprindo o que ela prometeu. Ela fez um voto ao Senhor que ela entregaria esse filho. Era o prazer que ela tinha de ser mãe. Ela queria ser mãe, né? E aqui e ali ela adorou ao Senhor. Tem um fato que as mulheres elas são treinadas. Um caso que está acontecendo no mundo de hoje, está acontecendo tantas loucuras no mundo de hoje, que nós estamos no final dos tempos. Jesus está breve de estar voltando. E tem um lugar aí que as mulheres, elas até ficam ricas. Mulheres de 40 anos, parece que tem 60, 70 anos, de tanto filhos que elas têm. Porque elas são pagas só para ter filhos. Elas ganham as crianças e entregam as crianças. Eu não sei que país que é, não. Eu não tive curiosidade de saber o lugar, não. E para elas é normal. Para elas é normal. Existe mulher que fica até rica. Aqui não, aqui Ana entregou porque ela fez esse voto com o Senhor.
Ô, gente, não é fácil cumprir voto, não. Eu creio que não foi fácil para Ana entregar o seu primeiro filho para sempre para o sacerdote Eli criar Samuel para servir no templo. Então esse é o primeiro capítulo, tá? De Samuel, que está falando aí, né? Esse costume aí, né, de ter uma segunda esposa, era permitido por Deus que um homem tomasse uma segunda esposa se a primeira fosse estéril, tá? Era a permissão do Senhor. Que está falando aqui. Embora o texto hebraico seja difícil aqui, aparentemente, o sentido é que Eucana dava a Ana uma parte excelente para compensar, porque ela não podia ter filho. Minha querida, Deus responde oração. Eu conheço mulheres hoje que eram estéreis e são mães de filhos. Se você é uma mulher estéril, se você deseja ter filho, pode rogar a Deus que Deus vai te dar o seu filho. Eu quero ministrar o seu ventre nesse momento. Se você aceita essa ministração, coloca aí amém. Eu recebo essa ministração. Eu ministro o fruto, a semente no seu ventre, em nome de Jesus. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, amém?